Olá, pessoal, boa noite. Vocês já sabem que eu sou a professora Karina, que cheguei semana passada, e eu estava conversando com a professora Sueli e a gente chegou à conclusão de que, como a situação mudou e é muito diferente do que costumava ser, a gente vai ter que conversar com os pais sobre alguns pontos, porque agora, né, devido à pandemia, a gente não tá com as crianças em sala de aula, a gente não tem como saber se a criança entendeu ou não nossa explicação, a gente não sabe do que a criança sabe antes de poder ensinar para ela, então a gente vai ter que explicar para vocês algumas coisas, porque assim, a gente tá contando mais com a ajuda de vocês, na verdade, né? Então, semana passada, uma mãe mandou uma mensagem para mim no privado dizendo assim: ah, mas como é que meu filho vai aprender coordenação motora se você não tá vendo? Ou alguma coisa assim. Gente, coordenação motora, como também leitura, escrita, qualquer aprendizagem é uma questão de repetição. Aristóteles, até um ditado latino antigo: repetitio mater discentis est, quer dizer, repetição é a mãe do aprendizado. Então, coordenação motora não é um aprendizado parado, é uma coisa que a criança tem que treinar todos os dias para aperfeiçoar, como se você estivesse aprendendo a dançar. Se você for numa aula de dança, você não vai sair de lá dançando, né? Não vai aprender também os passos numa aula só. Você vai ter que repetir aqueles passos vez após vez para poder aprender, para poder conseguir fazer ele direito. Assim também é coordenação motora. Assim também é qualquer aprendizado. Você tem que repetir até você conseguir. Por quê? E é uma coisa que acontece no cérebro. Eu não tenho o livro agora para mostrar, mas uma vez eu li um livro de neurologia que ele dizia o seguinte: quanto mais vezes você pratica uma habilidade, coordenação motora, violino, dança, leitura, escrita, o que acontece? O seu cérebro ele faz conexões. Cada vez que você faz aquilo, o seu cérebro ele faz conexões. Então, com o tempo de tanto você praticar, vai ficando mais fácil aquilo, tá entendendo? Porque você praticou. Coordenação motora é a mesma coisa e leitura e escrita é a mesma coisa. Matemática também a mesma coisa. A gente também tem que comentar com vocês o seguinte: agora, claro, na educação infantil a gente não vai ensinar criança nenhuma a ler, mas o que acontece? Um problema muito presente na educação brasileira é que 99 de cada 100 crianças, de cada 100 pessoas, assim, de 15 anos que chegam, de cada 100 brasileiros que chegam aos 15 anos, apenas quer dizer, 1%, 1,6%, consegue ler de maneira satisfatória, sabe ler, escrever, consegue entender um texto escrito, consegue escrever sem cometer erros de português. Então, o que acontece? Na educação infantil, é o momento ideal para você já não ensinar a ler e escrever logo a criança, não. Mas para você já ir treinando uma coisa chamada de consciência fonológica, que é o seguinte: muitas mães bem intencionadas vão e ensinam para a criança as letras em casa e ensinam a fazer o nome. Estão bem intencionadas. Mas acontece o seguinte: se a criança não perceber os sons das letras, né, ela tem que perceber que essa letra aqui é a letra A, ela tem que perceber que essa letra aqui é a letra A, e ela tem que perceber a letra A nos nomes, tem que perceber a letra A de ouvido antes de ver a letra A escrita. Chama isso de quê? De consciência fonológica. Se a criança não desenvolver isso, ela não vai conseguir aprender a ler e escrever direito. Ela pode até aprender a ler, mas ela não vai conseguir compreender, ela vai ler devagar. Muitas amigas minhas que são adultas, que têm 30, 35 anos, dizem: ah, Karina, quando eu leio me dá sono, quando eu leio eu não entendo o que eu tô lendo. Por quê? Porque muitas vezes você não foi treinado a perceber o som das letras, né? Antes de olhar a letra escrita, você não foi treinado a perceber o som das letras. Então, quando você está lendo, o seu cérebro ele tem muito trabalho para ler, para transformar aquilo em som. Porque quando a gente está lendo, mentalmente, é como se a gente estivesse transformando aquelas letras em som. É como se o que está escrito estivesse conversando com a gente na nossa cabeça, sabe? Então, se a criança
ela não for treinada numa coisa que se chama de consciência fonológica, que é os exercícios que a gente faz aqui todos os dias, vamos contar quantos pedacinhos de palavra tem tal palavra. Será que em palavra tal tem tal palavra, tem tal letra? Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está treinando a criança para ela perceber os sons das letras. Isso que eu estou dizendo não é coisa que eu estou inventando da minha cabeça. Tem aqui 2 livros que provam o que eu estou dizendo. O primeiro é esse daqui, O Ensino da Leitura. É um livro com mais de 250 páginas, que ele mostra um debate que teve nos Estados Unidos sobre o melhor método de leitura que poderia existir. E este daqui, os novos caminhos da alfabetização infantil, vem mostrando como você pode prevenir que a criança, quando ela chegar nas idades posteriores, né, aos 15, aos 20 anos, terminar a escolaridade dela, ela acabe não conseguindo entender o que ela lê, ou ela leia muito devagar ou não goste de ler. Então, esses 2 livros aqui, eles comprovam o que eu estou dizendo. Foram feitos por especialistas, tanto em alfabetização infantil, tanto em alfabetização quanto em educação infantil, quanto, enfim, educação em geral. Por que eu estou contando isso? Porque algumas mães não acharam necessário fazer aquele exercício que eu pedi. Vamos contar quantos pedacinhos de palavras tem, quantos pedacinhos tem em tal palavra. Casa, quantos pedacinhos tem? Pareceu besteira, mas assim, tudo que a gente professor faz em sala de aula e agora via online não é besteira, tem um objetivo, né? Parece brincadeira para quem tá de fora, mas a gente que é professor sabe que aquilo lá tem um objetivo de ensinar a criança, de treinar a habilidade dela, de ajudar ela. Então, assim, sempre que eu peço para a criança contar comigo quantos pedacinhos tem em cada palavra, será que na palavra tal a vogal tal aparece, a vogal A aparece, a vogal E aparece? Não, vamos repetir. Todos esses exercícios que eu peço, né, para ensinar a vogal, para contar quantos pedacinhos tem em cada palavra, é para ajudar a criança, para ela, uma coisa chamada de consciência fonológica, ajudar a criança a perceber os sons da língua, para que futuramente, quando ela chegar na alfabetização, ela não tenha dificuldade de aprender a ler e escrever. Quando mais tarde ela não tenha, ela não acabe escrevendo errado, para que mais tarde ela não diga assim, eu leio um livro, mas me dá sono, eu leio, mas eu não entendo o que eu tô lendo, tá entendendo? Então, é por isso que a gente pede aqui para vocês fazerem esses exercícios, né, de consciência fonológica que a gente chama. Vamos fazer o A de avião, né? Na palavra casa tem A, na palavra asa tem A. Esses exercícios que a gente faz, né, é justamente para ajudar seu filho, para que futuramente ele consiga ler e escrever direitinho. Inclusive, aqui no Cabo, ano retrasado, fizeram até uma capacitação sobre esse assunto, sobre consciência fonológica, e fazer todos os dias exercícios de consciência fonológica na educação infantil, já com crianças de 4 anos, né? Justamente para prevenir que quando a criança chegar na alfabetização, ela não tenha dificuldade nem de aprender a ler e escrever, e quando ela aprender a ler e escrever, ela não escreva errado, ela não diga assim, eu leio, mas eu não entendo, eu leio, mas me dá sono, eu não gosto de ler, tá entendendo? Então, eu espero que tenham entendido, né? Se for preciso explicar de novo, eu explico. E já falei sobre... A gente também estava conversando, eu e Sueli, sobre a importância de a gente fazer uma diagnose, né? O que é diagnose? Por exemplo, se você for no médico, ele não vai dizer a você, tome tal remédio. Ele primeiro vai perguntar o que você tem, quais são os seus sintomas, né? O que é que você está sentindo. Se ele tiver alguma dúvida, ele vai pedir uma bateria de exames, exame de sangue, exame de coração, enfim, exame de tudo, antes de prescrever o remédio, de começar o tratamento com você. A gente que é professor não é muito diferente, né? Antes da gente ensinar uma criança, a gente primeiro tem que saber do que ela sabe, né? A gente chama de conhecimento prévio. Então, sempre que a gente vai ensinar alguém, seja uma criança, um adulto, qualquer coisa que seja, a gente tem que primeiro saber do que a criança já sabe. Porque aí a gente vai partir dali, entenderam?
Então, como é que eu posso dizer? Em sala de aula, normalmente, o que é que a gente faria? A gente pegaria cada criança, uma por uma, e faria uns questionários rápidos com ela para saber o que é que ela sabe. Acho que tá dando para ver aí. Depois vou tirar uma foto e vocês vão ver melhor. E aí a gente iria anotar por escrito cada uma. Fulaninho de tal, tantos anos, ele consegue contar de 1 até tanto, ele sabe os números, ele sabe o número 0, ele sabe as vogais, ele sabe contar sílaba, ele sabe as consoantes, sabe escrever o nome dele e tal. Mas como a gente não tá mais em sala de aula, a gente vai contar mais com o apoio de vocês. Como não dá pra fazer assim, num vídeo, o que é que a gente vai fazer? Eu combinei com Sueli que a gente vai ligar por videochamada para cada uma. E aí vocês vão deixar a videochamada do WhatsApp e aí a gente vai fazer esse teste aqui. Eu vou tirar, vou botar no grupo, né? Vocês vão copiar e aí vocês vão do outro lado e eu vou observar como a criança responde. Porque aí, assim, fica difícil. Já é complicado, assim, a gente dar aula à distância, sem ver a criança, sem saber se a criança está entendendo, sem saber se a criança se concentra. E para facilitar, né, mais as coisas pra gente, vai ser bem melhor se a gente souber do que é que os alunos já sabem, porque aí a gente vai poder planejar melhor as aulas, a gente vai poder saber o que é que a gente deve ensinar, como a gente deve ensinar, né? A maioria das crianças não consegue contar sílaba, então a gente vai ter que prestar mais atenção nisso, colocar exercícios mais fáceis para a criança conseguir fazer isso. Algumas crianças não sabem o número 0, algumas crianças não sabem contar de 1 até 10, de 1 até 5, então a gente vai ter que todos os dias fazer exercício de contagem com as crianças. Algumas crianças não sabem as cores, então todo dia a gente vai ter que fazer exercício de contagem e fazer exercício para as crianças aprenderem as cores todos os dias. Entenderam? É meio complicado, porque assim, eu sou professora, né? E agora eu tô explicando coisas de professores para as mães dos alunos. E eu não sei se vocês vão me entender. Eu acho que vocês vão entender, né? Se vocês não entenderem, a gente explica de novo, né? A gente é professor para isso. Então, eu acho que eu já expliquei, né, o que tinha que explicar sobre prevenir o analfabetismo nas crianças futuramente, para que eles consigam ler e escrever bem. A gente já explicou sobre a diagnose, que eu tinha conversado com Sueli, que a gente vai fazer com as crianças. Talvez eu não consiga ligar para todo mundo segunda-feira, né? Que eu tô fazendo esse vídeo domingo, o vídeo vai subir segunda-feira de manhã. Talvez eu não consiga ligar para todo mundo segunda-feira, mas assim, todos os dias eu vou ligar para pelo menos 5 ou 6 mães de alunos pra gente fazer com calma. Vai ser vídeo chamada, tá? E Sueli comentou comigo que daqui para quarta-feira a gente vai terminar as diagnoses. Mesmo fazendo diagnose, ainda assim eu vou tentar fazer aqui com esse vídeo. Ai, meu Deus.